Capítulo 5, fatoração. Olha só, fatoração é uma operação algébrica que você vai ter que fazer em várias situações. Lá atrás você já fez fatoração com números inteiros, né? Por exemplo, como é que se fatora 120? A gente fatora transformando num produto de fatores primos. Por exemplo, 120 a gente fatora assim, vai dividindo aqui pelos números primos, começando com 2. Então 120 dá por 2, isso aqui vai dar 60. Dá para dividir por 2 ainda, isso vai dar 30. Dá por 2 ainda, vai dar 15. Não dá mais por 2. Aí você começa a dividir pelo próximo número primo, que é 3. Então vai dar 5. Dá para dividir por 5 agora e chegamos em 1. Quando você chega em 1, quer dizer que você terminou de fatorar. Então, você tem aqui o produto dos fatores primos que formam o número 120, né? Isso aqui vai dar 2 ao cubo. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Então, você diz que fatorou o número 120, certo? Agora, olha só essa situação. 6, por exemplo, eu não preciso fazer isso aqui, dá para fazer de cabeça. 6 é 2 vezes 3, tá? Agora, tem certas situações que você tem que fatorar de uma forma diferente. Por exemplo, você pode precisar fatorar esse número assim, ó. Raiz de 6 vezes raiz de 6. Ó, para que eu vou precisar fatorar desse jeito? Às vezes você tem um numerador, tem isso aqui, no denominador tem um raiz de 6 lá, que você precisa simplificar, então você iria fatorar desse jeito aqui. Ou então poderia fatorar assim, raiz de 2 vezes raiz de 3, vezes raiz de 2, vezes raiz de 3, também é uma forma válida para fatorar. Mas quando se fala assim, fatora isso aqui, convenciona-se que é esse aqui o jeito de fatorar. Você vai usar fatores racionais, números racionais ou expressões racionais. Por exemplo, fatorar x. Olha, x não dá para fatorar. X é, digamos assim, é uma expressão algébrica prima, digamos assim. É como se fosse um número primo. Não dá para você desmembrar o x em um produto de expressões racionais. É x vezes 1, mas o 1 não se coloca, né? Então já é isso aqui, x já é a forma mais simplificada dele. Agora, tem situações que você tem que encontrar fatores diferentes aqui. Por exemplo, você poderia escrever o número x como sendo raiz de x vezes raiz de x. Para que você vai precisar fazer isso? Digamos que você tem a mesma coisa que eu exemplifiquei aqui. Você pode ter uma fração e ter um denominador raiz de x, e aí você precisa fazer aparecer o fator raiz de x aqui para poder cortar, né? Mas quando se fala apenas fatorar, fatorar com fatores racionais. Isso aqui não são fatores racionais. Quer ver uma outra forma de fatorar o x? Você poderia colocar raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x. Também é válido. É claro, vai depender do problema. Pode ser que apareça uma situação que você precise fazer uma fatoração não convencional como essa, tá? Mas quando se fala apenas fatoração, você vai fatorar usando fatores racionais. Então, x já é a expressão mais simples, não dá para fatorar mais. Agora, se falar, não, você pode usar fatores irracionais. Eu posso usar fatores irracionais? Então você tem uma infinidade de formas de fatorar. Mas vocês não vão fazer isso normalmente, só se o problema pedir explicitamente que seja feito isso. Digamos que você tenha esse problema aqui, ó. Simplifique a expressão algébrica tal, sendo que x é positivo e x não é 1. Então vamos escrever essa expressão algébrica aqui, é x ao quadrado menos x dividido por x menos raiz de x. Então não é usual que você tenha que fatorar expressões como essa. Se alguém pedir para você fatorar esse denominador, você falar, como assim, cara? Você quer que eu fatore como? Tem infinitas maneiras de fatorar. Mas aqui você vai fatorar visando fazer o quê? Resolver o problema. O problema quer que você simplifique. Então você tem que fazer aparecer aqui no numerador
esse fator aqui para poder simplificar. E eu posso fazer isso. Olha só. Você pode encarar esse numerador como uma diferença de quadrados. Isso aqui é o quadrado de x e isso aqui é o quadrado de raiz de x. Então você pode escrever isso desse jeito aqui, como o produto da soma pela diferença. Seria x mais raiz de x, que multiplica x menos raiz de x, né? Quer dizer, virou uma diferença de quadrados e aqui você forçou a barra para colocar o x como sendo o quadrado da raiz de x. Tá, por que você fez isso? É porque tem um fator x menos raiz de x aqui no denominador. E você quer justamente fazer a simplificação dele. Então você pode cortar aqui esse fator com esse e você fica com o resultado x mais raiz de x. Então, em situações como essa, você vai usar fatorações com fatores irracionais. Mas o normal é você trabalhar, vamos dizer, 99,9% usual, tá? É você trabalhar apenas com fatores racionais. Então nós vamos ver mais adiante várias situações, problemas de álgebra que você, para resolver, tem que fazer uma fatoração. O mais comum é a equação. Uma equação ou uma inequação, que são assuntos importantíssimos da álgebra. Uma forma de você resolver equações ou inequações é fazendo fatoração. Digamos, é a forma mais comum de resolver. Então vamos ver aqui o primeiro caso de fatoração. Fatoração significa que você vai pegar uma expressão, que é uma soma, e você vai transformar num produto. Ó, fatorar essa expressão aqui, 4x2 mais 6xy mais 8x. Então, uma expressão algébrica pode ser representada como uma soma ou como um produto, né? O objetivo da fatoração é fazer aquela expressão virar um produto. Como é que isso aqui vai virar um produto? Existem os chamados casos de fatoração. São estruturas algébricas, né, para essas expressões aqui, que devem ser conhecidas por você para você utilizar. Aqui eu vou mostrar o caso mais simples de fatoração, que se chama fatoração por evidência. A fatoração por evidência, ela corresponde a você usar, ao contrário, a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Olha só. Você pode escrever essa expressão. Olha, observe que aqui tem número par, né? Aqui também é um número par e aqui é um número par. Então, eu poderia escrever essa expressão desse jeito aqui, ó. 2 vezes alguém, né? Então, que alguém é esse? Esse alguém é justamente a soma desses termos aqui, só que você vai colocar eles divididos por 2. Então, isso aqui vai ficar 2x ao quadrado mais 3xy mais 4x. Então você conseguiu colocar esse fator comum, que é o 2, multiplicando esse parênteses aqui com essa expressão dentro. E claro, se você aplicar a propriedade distributiva, multiplicar o 2 por todo mundo que está aqui dentro, você vai conseguir exatamente essa expressão. E, aliás, não é somente o 2 que você pode colocar, não. Você pode ainda colocar o x, porque esse termo tem x, esse também tem x, esse também tem x. Então, você vai colocar, não é o 2 em evidência, você vai colocar 2x em evidência. Então, coloca ainda o x aqui para fora do parênteses, você vai ficar com 2x. O 2 você já colocou, né? Só falta o x. Então, aqui dentro vai ficar 2x mais 3y mais 4. Pronto. Então, essa expressão, ela pode ser escrita como o produto de dois fatores. O fator 2x e esse outro fator aqui. Esse fator aqui dá para fazer mais alguma coisa? Dá para colocar mais alguém aqui em evidência? Dá para encontrar algum fator comum aqui no meio desses três números? Não. Você não pode colocar 2 em evidência aqui, nem 3, nem x, nem y. Acabou. Você ficou aqui com fatores, algebricamente falando, são fatores primos entre si.
São termos primos entre si. Tá, então aqui está pronta a fatoração dessa expressão e a gente usou o método da fatoração por evidência. Deixamos o 2x em evidência, falamos assim, que está multiplicando esses termos aqui de dentro. É claro que se você fizer a conta aqui, você vai encontrar exatamente essa expressão. Bom, isso aqui é um detalhezinho interessante e já caiu em prova, tá? Caiu no Colégio Naval há poucos anos atrás. Ele colocava lá uma figurinha com retângulos e pediu para você dizer qual é o produto notável que está representado nessa figura. No capítulo passado eu mostrei essa questão. Então olha só o que acontece aqui. Nós temos aqui dois retângulos. Esses retângulos têm a mesma altura, A. Tá vendo aqui a altura A e a altura A. E essa base aqui do retângulo, ela tem uma medida M e aqui tem uma medida N. Bom, a área desse retângulo é A vezes M. E a área desse outro retângulo é A vezes N. Né? Base vezes altura. E é claro que a soma dessas duas áreas aqui é igual a essa área total. É a área de um outro retângulo maior que tem a mesma altura A, certo? E a base vale a soma dessas bases aqui, M mais N. Ou seja, eu juntei esse retângulo com esse e fiquei com um retângulo maior. Então isso aqui é a mesma coisa que A vezes M mais N. Então, isso quer dizer que a área desse retângulo mais a área desse retângulo é igual à área desse outro retângulo maior aqui, que vale essa base, que é M mais N, vezes essa altura, que é A. Então, isso aqui, justamente, o que você fez aqui, algebricamente falando, sem olhar a figura, o que você fez aqui, na verdade, é uma fatoração por evidência. Você tinha essas duas expressões somadas, AM mais AN, então você pode colocar o A em evidência, porque você tem um fator comum A, aqui nesse termo e aqui nesse termo. Então você pode escrever isso aqui como A vezes M mais N, que isso significa, geometricamente falando, significa o mesmo que você juntar esses dois retângulos para ficar com esse retângulo grande, tá? Então a gente chama isso aqui de interpretação geométrica da fórmula de fatoração por evidência. Bom, vamos fazer uns exercícios aqui? Então vamos fazer alguns desses aqui. Por exemplo, vamos fazer esse B aqui do exercício 2. 10x5 mais 30y2. 10x5 mais 30y2. Você vai colocar alguém em evidência. Seria um fator comum a esse termo e a esse termo. Fator comum aqui, o único que eu estou vendo é o 10. Porque a parte literal, aqui é x à quinta, aqui é y ao quadrado. Não tem nenhuma letra comum, né? Então a única parte comum é a parte numérica, que tem aqui um fator 10. Então a gente pode escrever aqui 10 que multiplica x5 mais 3y2. É o máximo que a gente pode fazer aqui. Então é tranquilo. Vamos fazer uma outrazinha aqui, essa letra G. Eu tenho 6A2B3C, 6A2B3C, mais 8AB2C, mais 12ABC3. Então a gente tem que primeiro ver a parte numérica. Tem algum fator comum aqui na parte numérica? Tem. Eu posso colocar 2 em evidência aqui, né? Todo mundo aqui dá por 2. Dá por 3? Não. Isso aqui não dá por 3. Por 4, esse dá por 4, esse dá por 4, esse aqui não dá. Bom, então o único fator comum, o único fator numérico comum que você pode colocar em evidência aqui é o 2. Agora, e as letras? Ó, as letras você tem aqui A2, A e A. Então,
você pode colocar o A em evidência, seria o fator comum. Aqui entre B3, B2 e B, você pode colocar B em evidência. Ou seja, é a letra comum com o menor expoente possível. Olha aqui, por exemplo, aqui eu tenho C, C e C3. Então, todos eles têm a letra C e o menor expoente de C é 1. Então, é só C que você pode colocar. E aí, quem é que vai ficar dentro dos parênteses? Bom, agora você vai colocar aqui dentro dos parênteses cada termo desse dividido por esse número aqui, que está em evidência. Então, isso aqui vai ficar o quê? 6A2, B3C, você vai ficar com 3A, B2. E o C acabou, né? Aqui você tem 8, então vai ficar 4. Tirando o ABC daqui, vai sobrar apenas o B. Só o B, né? Que o expoente do A é 1, do C também. O A e o C não vão aparecer aqui dentro, já ficam aqui fora. E o B ao quadrado, você tinha B aqui em evidência, aqui é B ao quadrado, então vai sobrar um B lá para dentro. E finalmente, aqui o 12, quando você colocar em evidência, claro, isso equivale a você pegar essa expressão e dividir por essa. E isso vai ficar então 6, o A vai sumir, o B vai sumir, vai sobrar um C ao quadrado. Então tá aqui fatorado, claro, fatorei usando evidência. Não dá mais para colocar ninguém mais em evidência aqui. Não dá mais para fatorar essa expressão. Essa é a única forma de fatorar. Vamos fazer mais um aqui. Essa letra N. Eu tenho AX7 mais 12. 12A2X6 mais 72A3X5. Bom, quem você pode colocar em evidência aqui? Número nenhum, né? Porque aqui o coeficiente desse termo é 1. Então não vai ter número para colocar em evidência. Mas você pode colocar o A, que todo mundo tem A elevado a 1. O X, aqui está elevado a 7, está elevado a 6, está elevado a 5. Então você pode colocar X5 em evidência. E os termos daqui de dentro? Os termos daqui de dentro vão ser esses termos divididos por AX5. Então isso aqui vai ficar X2. Aqui vai ficar 12AX e 72A ao quadrado. O X5 já está X5, então não vai sobrar X nenhum para cá. Vai ficar só isso aqui mesmo. Bom, esse exercício aqui eu não vou fazer não. A ideia básica é essa. É encontrar um termo comum, colocar aqui fora dos parênteses, e lá dentro dos parênteses você vai colocar todas as expressões originais, todos os termos originais divididos pelo termo que você colocou fora dos parênteses. Então, esse primeiro caso de fatoração que a gente viu, que é a fatoração por evidência, é a mais fácil de todas, né? Você encontra um termo que está incluído em cada um dos termos que está sendo somados aqui. Agora, esse aqui é o segundo caso de fatoração, digamos, o segundo mais fácil. É a fatoração por agrupamento. Na fatoração por agrupamento, você aplica evidência duas vezes. Por exemplo, aqui, você não pode colocar ninguém em evidência, né? Porque você não tem aqui um fator comum entre esses termos todos. Mas você encontra aqui, entre esses dois, um fator comum que seria A. Então, posso, olhando para esses dois primeiros termos aqui, eu posso fazer isso aqui. Eu posso escrever como A, que multiplica B mais 3. Fica fácil de ver, né? E aqui, olhando para esses dois termos, a gente pode colocar em evidência aqui o 2, né? Dá para colocar 2 em evidência aqui. Então, esses dois termos aqui a gente pode fatorar usando evidência. Vai ficar 2 que multiplica B mais 3. Então, apliquei fatoração por evidência nesses dois e nesses dois. E agora, olhando para essa outra expressão, eu observo
que eu posso colocar em evidência B mais 3, porque tem B mais 3 aqui e tem B mais 3 aqui também. Então eu posso escrever isso aqui como B mais 3, que multiplica, vai ficar quem? A mais 2. Então isso é agrupamento, tá? Você aplica evidência, numa parte da expressão, na outra parte da expressão, e depois você aplica novamente evidência e você vai ter a fatoração final, que a gente fala que foi feita por agrupamento. Olha essa aqui, por exemplo. Essa aqui tem 6 termos. Será que vai acontecer a mesma sorte? Por exemplo, se eu olhar para esses 2 primeiros termos aqui, eu poderia escrever como x que multiplica a mais b. Aqui dá para escrever 2y que multiplica a mais b. E aqui, se eu colocar 3z em evidência, olha que sorte, vai ficar 3z que multiplica a mais b. Olha só, então isso vai ficar assim. Esses 2 termos, eu posso fazer aqui fatoração por evidência, posso escrever como x que multiplica a mais b. Aqui, olhando esses outros 2 termos, eu posso colocar 2y, vai ficar 2y que multiplica a mais b. E aqui, olhando para esses outros 2 termos, eu posso escrever como 3z, porque os dois têm fator 3z aqui, né? Vai ficar 3z que multiplica a mais b. E agora, todo mundo ficou com a mais b, né? Aqui tem a mais b, aqui tem a mais b e aqui tem a mais b. Então agora eu posso colocar a mais b em evidência. Então isso aqui vai ficar a mais b que multiplica x mais 2y mais 3z. X mais 2y mais 3z. Certo? Então essa é a chamada fatoração por agrupamento. A fatoração por agrupamento também tem uma interpretação geométrica, tá? Olha só, considere aqui um retângulo que tem um lado valendo x mais y e o outro lado valendo a mais b. Se a gente cruzar aqui e olhar esses 4 retângulos menores, a gente vai ver que esse retângulozinho aqui tem uma área a vezes x, esse aqui tem uma área a vezes y, esse aqui vai ser b vezes x e esse aqui vai ter a área b vezes y. Então a área total desse retângulo grande aqui é a soma desses 4 valores, que é então ax mais AY mais BX mais BY. Agora, a gente pode encarar isso aqui de uma outra forma. A gente pode calcular de uma vez a área total do retângulo grande. E quanto é essa área total? É essa dimensão, que é x mais y, vezes essa outra dimensão aqui, que é a mais b. Se você usar nessa expressão original aqui, essa técnica de fatoração por agrupamento, você vai encontrar exatamente isso. Olha aqui, você coloca em evidência aqui o A que multiplica x mais y, e aqui você coloca em evidência B que multiplica x mais y. E agora você pode colocar o x mais y em evidência. Então isso aqui vai ficar x mais y em evidência, multiplicando a mais b. Certo? Então essa é a interpretação geométrica da fatoração por agrupamento. E agora vamos resolver alguns exercícios aqui. Vamos resolver essa letra A, esse primeiro exercício aqui. Então vamos fatorar usando agrupamento. Claro, não é sempre que você consegue olhar para uma expressão e usar agrupamento. Não é só porque ela tem 4 termos que o agrupamento vai resolver, tá? É claro que essa expressão aqui foi feita como? Ela foi criada como um produto de 2 binômios, foi multiplicado e deu isso aí no final. Aí ele colocou. Agora faz ao contrário, ou seja, transforma em produto. Então, são expressões, digamos, escolhidas a dedo para você poder fazer isso. Não é qualquer expressão com 4 termos que isso vai dar certo, tá? Então, vamos ver aqui.
Isso aqui é 8A3x2 mais 4bx2 menos 12A3 menos 6b. Então você tem que fazer tentativas, né, para escolher quem são os termos que você vai agrupar. Por exemplo, às vezes você tem que juntar esses dois, colocar em evidência e depois juntar esses dois. Mas às vezes você tem que pegar o primeiro com o terceiro, ou o primeiro com o quarto, ou o segundo com o terceiro. Vai depender das expressões. Aqui a gente vê, por exemplo, vamos olhar para os coeficientes que fica mais fácil ver. Olha só, aqui eu tenho coeficiente 8 e 4. Esse coeficiente é o dobro desse. E aqui também, ó, 12 e 6. E ambos negativos. 12 e 6. Esse é o dobro desse. Então, eu vou tentar fazer desse jeito. Vou juntar esses dois e vou juntar esses dois. Isso vai ficar assim, ó. Eu vou colocar 4. Tem B e A? Não, mas tem X. Tem X ao quadrado aqui. Então, eu posso colocar 4x ao quadrado em evidência. 4x ao quadrado. E aqui vai ficar 2A3 mais B. Pronto. E agora vamos torcer para essa expressão aqui também aparecer 2A3 mais B, né? Olha só. Olhando para esses dois termos, eu posso colocar menos 6 em evidência. É a única coisa que dá para colocar em evidência é o menos 6. E aqui vai ficar 2A3 e ainda um B. Então olha só que sorte, 2A3 mais B e 2A3 mais B. Então eu posso colocar 2A3 mais B em evidência. Isso aqui vai ficar 4x2 menos 6, 4x2 menos 6, que multiplica 2A3 mais B. Certo? E está fatorado. Claro, você ainda pode botar 2 em evidência aqui, botar um 2 para fora desse parênteses aqui. Então aqui nesse fator, colocando 2 em evidência, para fatorar o máximo que puder, né? Isso aqui vai ficar 2 que multiplica 2x2 menos 3. E aqui vai ficar 2A3 mais B. Vamos fazer mais uma aqui. Vamos fazer essa letra G. Olha só, a gente tem que adivinhar quem vai ser agrupado com quem, né? E uma boa maneira de adivinhar isso é olhando para os coeficientes. Por exemplo, esses dois termos aqui têm os coeficientes 5 e 3, né? 5 e 3. E esses dois aqui têm coeficientes 20 e 12, que é a mesma proporção que 5 para 3, né? Isso aqui é 5 vezes 4, isso aqui é 3 vezes 4. Então deve ser isso aí. Então vamos ir por esse caminho. Vamos juntar esses dois termos aqui, 20A2x2 mais 12A2y. Então a gente já viu que o x só tem aqui, o y só tem aqui, mas a gente tem aqui o a ao quadrado, tem nos dois. E a gente pode colocar ainda 4 em evidência, 4a ao quadrado, 4a ao quadrado. Então tem 4a ao quadrado aqui e aqui também tem um fator 4a ao quadrado. Colocando em evidência, isso aqui vai ficar 5x2 e aqui vai ficar 3y. Não é isso? Ó, se você multiplicar vai ficar 20A2x2, certo? E se você multiplicar esse por esse, vai ficar 12A2y, certo? Então isso aqui já está pronto. E agora com esses outros dois termos aqui, nós temos x, que é um fator comum, e o y também é um fator comum aqui. Só. Então podemos botar em evidência xy. Então aqui dentro vai ficar 5x2, o y vai morrer, só tem um fator, né? E aqui vai ficar 3xy, colocando em evidência xy aqui, vai ficar y. Então tem aqui um fator 5x2 mais 3y e aqui também tem um fator 5x2 mais 3y. Então agora eu posso agrupar, colocar em evidência aqui
Eu posso botar esse número multiplicando a soma desses. Ou então o contrário. Vai ficar 4A2 mais XY, que multiplica 5x2 mais 3y. Tá prontinho. Vamos fazer mais um aqui? Já que é para sofrer mesmo, vamos fazer essa letra J. Então aqui tem 4 termos. Vamos desconfiar quem, vamos agrupar com quem? Olhando para os coeficientes, olha só. 1 e menos 5. E aqui a gente tem menos 3 e 5. Um é 5 vezes o outro, né? Com sinal trocado aqui também. Então deve ser isso. Deve ser para agrupar esse com esse e agrupar esse com esse. Então, olhando para esses dois aqui, nós temos aqui um fator comum entre esses dois termos. Temos x elevado à quarta. X elevado à quarta e o y também é comum. Seria elevado ao quadrado. Então, x à quarta, y ao quadrado. X à quarta, y ao quadrado. Colocando isso em evidência, vamos ficar com x3y. E aqui vai ficar menos 5b2. X à quarta já está, y ao quadrado já está. É isso que dá para colocar em evidência. Agora, olhando para esses dois termos, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar com menos. Se a gente colocar com menos, vai ficar um mais e um menos aqui dentro dos parênteses. Então vamos colocar menos 3, é um fator comum. O que mais? O x, tem x3 aqui. Aqui não tem nenhum x. Y, tem y aqui, mas aqui não tem. K ao quadrado, temos k ao quadrado aqui e aqui. Então dá para colocar em evidência k ao quadrado. E a gente tem ainda b, b3 e b5. Então a gente pode colocar b3, b ao cubo, né? B ao cubo em evidência. Y, K2 não vai dar nada, B3 não vai dar nada. E aqui vai ficar 15 por 3, vai dar 5, mas é menos 5. Menos 5. O K2 já está ali fora, o B5 vai ficar um B2. Vai ficar um B2, só isso, né? Agora, olhando para essas duas aqui, nós temos x3y menos 5b2 e aqui também tem x3y menos 5b2. Podemos colocar em evidência isso. Então vai ficar x3y menos 5b2 vezes a soma desses dois. Então isso vai ficar x4y2 menos 3k2b3, que multiplica x3y menos 5b2. No próximo caso de fatoração, nós vamos utilizar produtos notáveis de trás para frente. Por exemplo, você aprendeu lá em produtos notáveis que o quadrado da soma x mais y ao quadrado, isso aqui é o que? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pois é, você vai enxergar uma expressão e vai chegar nessa agora. Por exemplo, isso aqui seria o quadrado de uma soma? Olha, você para desconfiar que é o quadrado de uma soma, você primeiro tem que enxergar dois quadrados aqui. Eu estou enxergando aqui um quadrado, o quadrado de A. Isso aqui é o quadrado de A. E isso aqui é o quadrado de 3. E aqui é mais. Será que isso é A mais 3 ao quadrado? Para isso, você tem que verificar se esse termo do meio, o termo que sobra, é 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes A vezes 3 dá exatamente 6A. Então isso aqui realmente é a mesma coisa que A mais 3 ao quadrado. Claro, nós já fizemos no capítulo passado exercícios disso aqui, né? A gente ensinava a usar essa fórmula, mas lá também teve exercício que a gente teve que fazer o contrário, que é enxergar a expressão já
transformada em quadrado e descobrir quem é que foi elevado ao quadrado. Aqui, por exemplo, a gente está enxergando aqui o quadrado de x. Quadrado de x. 16 é o quadrado de 4. E será que esse termo do meio é 2 vezes o primeiro pelo segundo? É, 2 vezes x vezes 4 dá 8x. Só que aqui é menos, né? Então isso aqui é realmente o quadrado de quem? X menos 4. Isso aqui é x menos 4 ao quadrado. Você tem então que aplicar a fórmula de produtos notáveis de trás para frente. Ou seja, voltar no tempo, né? Aqui, puxa vida, eu estou enxergando aqui um quadrado, você não é quadrado, mas você é quadrado. Olha, x à oitava é o quadrado de x4. E 81y2 é o quadrado de quem? De 9y. Aqui é mais. Então, será que isso aqui é o quadrado da soma? Você tem que ver se esse termo aqui é 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 2 vezes x4 vezes 9y, que vai dar 18x4y. Então tá certo, esse aqui é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Portanto, essa expressão é o quadrado de quem? De x4 mais 9y. Então você tem que identificar o quadrado perfeito e descobrir quem é que foi elevado ao quadrado. A mesma coisa com cubos, só que com cubo dá um pouquinho mais de trabalho, né? Vamos ver os exercícios aqui. Tá aqui o exercício 7, são 15 fatorações para você fazer e aqui tem as respostas. Olha só. Vamos escolher uma dessa aqui para fazer. Essa letra A não, muito fácil, né? Isso aqui é a fórmula direta, isso aqui é A mais B ao quadrado. Vou até escrever direto aqui. Você é A mais B ao quadrado. Agora, olha essa letra B aqui. A gente tem M ao quadrado, mais 20M, mais 100. Será que isso aqui é o quadrado de uma soma? Quando a gente vê um trinômio, a gente desconfia disso, né? Pode ser o quadrado de uma soma. Se não for o quadrado de uma soma, pode ser um produto de dois binômios, mas isso a gente vai ver mais para frente. Olha só, m ao quadrado é um quadrado, claro, é o quadrado de m. E 100 é o quadrado de 10. E será que esse termo do meio é 2 vezes o primeiro pelo segundo? 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 2 vezes m vezes 10, que é 20m. Então tá certo, isso aqui é o quadrado. É o quadrado de quem? De m mais 10, porque aqui é mais. Então, m mais 10 ao quadrado. Então, está certo aqui. Vamos ver o próximo aqui, letra I. Olha, muito fácil, hein? Z2 menos 6z mais 9. Tá na cara que isso aqui é o quadrado de z menos 3, mas vamos fazer com calma. Olha só, Z2 é um quadrado e 9 também é um quadrado. Z2 é o quadrado de z. E 9 é o quadrado de 3. Aqui é menos, então seria o quadrado de z menos 3? Será que é isso mesmo? Então vamos testar se esse termo é 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes z vezes 3 dá 6z e o sinal negativo. Então isso aqui é o quadrado de z menos 3. Claro, você quando começa a fazer, você tem que fazer desse jeito. Descobre quem está elevado ao quadrado. Descobre quem está elevado ao quadrado. Multiplica por eles dois e multiplica por 2. Vê se dá isso aqui. Mas com o passar do tempo, você tem que olhar e dizer direto. Isso aqui é o quadrado de z menos 3, meu amigo. Vamos fazer mais umzinho aqui. Letra N. Letra N. Fatorar C2 menos 40C mais 400. C2 menos 40C mais 400. Então eu estou enxergando dois quadrados aqui. O C2 é um quadrado e o 400 é um quadrado. C2 é o quadrado de C e 400 é o quadrado de 20. Tá, então quanto que é 2 vezes o primeiro pelo segundo? 2 vezes C vezes 20 vai dar 40C. Só que é menos aqui. Então, isso aqui é o quadrado de C menos 20. É C menos 20 ao quadrado.
Aqui tem mais um lote de exercícios. Vamos ver esse aqui, essa letra A, por exemplo. 4m2 mais 12m mais 9. Então eu estou enxergando aqui dois quadrados. 4m2 é o quadrado de 2m e 9 é o quadrado de 3. Então eu vou tentar escrever isso aqui como o quadrado de 2m mais 3. 2m e 3 são os dois números que estão aparecendo aqui elevados ao quadrado, né? O quadrado de 2m e o quadrado de 3. Aqui é mais, e esse aqui por acaso é 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2m vezes 3 dá exatamente 12m. Então tá certo, isso aqui é o quadrado de 2m mais 3. Vamos fazer mais um outro aqui. Essa letra E. Letra E. 9x2 menos 30xy mais 25y ao quadrado. Eu estou enxergando aqui dois quadrados. O 9x2 é um quadrado e o 25y2 é um quadrado. Então, e aqui é menos, né? Então, será que isso aqui é o quadrado de 3x mais 5y? 3x menos 5y ao quadrado? Eu tenho que ver se esse termo do meio é 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar exatamente 6 vezes 5, 30, é menos 30xy. Então tá certo, isso aqui é o quadrado de 3x menos 5y. Um outro aqui, letra G. Bom, eu vou começar colocando 100 em evidência aqui, antes de mais nada, tá? Para ficar com números menores. 100 que multiplica x2 mais 6xy mais 9y2, certo? Aí eu fico com a expressão menor aqui. Olha, isso é um quadrado, isso é um quadrado. Os números que estão elevados ao quadrado aqui são x e 3y. X e 3y. E esse aqui é 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes x vezes 3y dá isso aqui mesmo, tá certo. Então isso aqui é 100 que multiplica x mais 3y elevado ao quadrado. Esse outro aqui, ó, letra L, k elevado a 20 menos 4k elevado a décima mais 4. Bom, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um quadrado. Isso aqui é o quadrado de k elevado a décima e isso aqui é o quadrado de 2. E esse termo do meio é 2 vezes k elevado a décima vezes 2? É. Então isso aqui é o quadrado de quem? K décima menos 2. K décima menos 2 vai dar exatamente isso aqui. Agora tem um aqui, rapaz, que é danadinho. É essa letra B aqui. Essa letra B aqui não é um quadrado. Você pode ver pela resposta, ó. A resposta é 5 vezes A mais B vezes 3A mais 5B. Vamos fazer essa letra B aqui. Olha só, observe que aqui nós temos apenas um quadrado perfeito, 25B2. Isso é o quadrado perfeito. Mas isso aqui não é quadrado perfeito por causa desse 15, né? 15 não é quadrado perfeito. Isso aqui também não é quadrado perfeito porque o coeficiente não é e as letras estão no primeiro grau. Vamos começar colocando 5 em evidência. A única coisa que eu posso colocar em evidência aqui é 5, né? 5 que multiplica 3A2, 8AB e 5B2. É a primeira coisa. E agora, rapaz, essa questãozinha fica difícil se você... Agora, olha só, eu vou ter que usar aqui um caso de fatoração que eu não ensinei ainda. É o trinômio do segundo grau. Só que eu vou usar um artifício aqui que eu não ensinei ainda. Olha só que legal. 3, 8, 5. Eu vou pegar esse 8 aqui e vou desmembrar em duas partes. Eu vou desmembrar em 3 e 5.
Vou escrever como 3AB e 5AB. Tá? Então aqui onde tinha 8AB, eu substituí por 3AB mais 5AB. E agora, esses dois aqui, eu posso juntar, e esses dois também, e eu posso usar agora agrupamento. Olha só. Eu posso colocar em evidência 3A. 3A que multiplica A mais B. E aqui, com esses dois, eu posso colocar em evidência 5B. 5B que multiplica A mais B. Então, agora ficou A mais B e A mais B. Então, eu posso usar agrupamento. Isso aqui vai ficar 5 vezes 3A mais 5B vezes A mais B. Assim como a gente viu como é que se fatora o quadrado da soma e o quadrado da diferença, a gente tem que saber também como é que se fatora o cubo da soma e o cubo da diferença. Lembra que tem fórmula para isso? Ó, x mais y elevado ao cubo. Lembra que isso aqui é cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Se você tiver menos, olha só, se for menos aqui, vai aparecer um menos aqui e um menos aqui. Então a gente tem que saber isso. Esse caso aqui, essa fórmula, é o caso típico dessa fatoração, né? Então olha só, aqui a gente tem o cubo do primeiro, tem outro cubo aqui. Ah, então será que é x mais y ao cubo? Todo mundo está com mais. Então, se tiver certo, vai ser x mais y ao cubo. Aí você tem que conferir se esses dois termos do meio aqui são 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo e 3 vezes... Tá faltando aqui, rapaz. Faltou um x aqui, desculpa, hein? Tem um x aqui faltando. Tá? Então, se tiver certinho, isso aqui vai ser o x mais y ao cubo. E o x mais y ao cubo também pode aparecer desse jeito aqui, ó. Porque esses dois termos do meio, você pode escrever de uma outra forma. Você pode colocar nesses dois termos do meio, você pode botar 3xy em evidência. 3xy, e aí você vai ficar aqui com x mais y. Ou seja, 3 vezes o produto vezes a soma dos dois números. Então tá aqui o cubo do primeiro, o cubo do segundo, 3 vezes o produto vezes a soma. E isso é a mesma coisa que isso aqui, tá? Então essa expressão aqui também é igual a x mais y ao cubo. É bom a gente lembrar disso, porque às vezes em certas questões a gente tem que usar isso. Vamos fazer esse outro aqui, a letra C. Aqui é 4, eu já tinha corrigido lá, né? X menos 4 ao cubo. Olha, então quando a gente olha uma expressão dessa com 4 termos, a gente tem que desconfiar. 4 termos pode ser um monte de coisa, pode ser agrupamento, né? Mas pode ser também, por exemplo, o cubo. O cubo da soma ou o cubo de uma diferença, que também tem 4 termos. A gente está vendo aqui x ao cubo, e aqui 64 é um cubo também. Então a gente vai desconfiar de quem aqui? X menos 4 ao cubo. E aí você tem que fazer o quê? Tem que testar. Você vai pegar o x menos 4 ao cubo, vai fazer essa conta e vai testar se esses dois termos do meio aparecem corretamente, né? Então vamos lá com essa formulinha aqui. Como é que é x menos 4 ao cubo? Isso aqui vai ser o cubo do primeiro, x3. Aí vai pintar um menos, porque é menos aqui, né? Vai ficar com menos. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo. Aí depois o próximo termo fica com mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, que é 16. E depois vai ficar menos o cubo do segundo. 4 ao cubo é 64. Então, o que, que vai dar essa expressão? x3, isso aqui vai dar menos 12
x2. Depois vai ficar mais 3 vezes 16, 48x menos 64. E aí você confere aqui esses dois termos do meio, 12x2 e mais 48x, eles estão corretos. Então essa expressão aqui realmente é x menos 4 ao cubo. Então tá aqui x menos 4 ao cubo. Vamos fazer uma outra aqui. É essa expressão aqui, ó. G. Né? Aí você olha assim, toda vez que você... Pelo menos acontece comigo, toda vez que eu olho 4 termos eu desconfio de agrupamento. Isso aqui é um agrupamento? Será que se eu juntar esse com esse com esse, aí você vai fazer os testes e não dá certo, né? Mas aí você olha que tem, olha só, tem um cubo aqui, ó. 8/3 é um cubo. E aqui, ó, esse aqui não é o cubo, mas não precisa ser o quarto termo, pode ser o terceiro ou o segundo. Ó, aqui, por exemplo, esse segundo termo é um cubo também. Então isso aqui é o cubo de 3b. Isso aqui é o cubo de 2a. E isso aqui é o cubo de 3b. Então eu tenho que testar se esses dois termos aqui se encaixam. Então vamos calcular o cubo de 2a mais 3b. 2a mais 3b. Elevando isso aqui ao cubo, isso aqui vai dar o cubo do primeiro, que é 8/3, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que vai dar 4/2, vezes o segundo, 3b, que é mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, que é 9b2, mais o cubo do segundo, que vai dar 27b3. Então olha só como é que os termos vão aparecer direitinho aqui, ó. A gente tem 8/3, 8/3. A gente tem 27b3, 27b3. Aqui, isso aqui vai dar 3 vezes 4, 12 vezes 3, 36. 36a2b, 36a2b, tá aqui, ó. 36a2b certinho. E esse outro termo aqui vai dar 3 vezes 6... 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9, 54. Já tem um 54 ali. 54AB2. 54AB2. Então, esse termo aqui confere. Portanto, essa letra G aqui é o quê? É 2A mais 3B ao cubo. Vamos fazer mais umzinho aqui. Essa letra J, ó. x3 mais 0,3x2 mais 0,03x mais 0,001. Isso aqui é um cubo? É, isso aqui é o cubo de x. E isso aqui é o cubo de 0,1, né? 0,1 ao cubo dá isso. O cubo de 1/10 é 1 milésimo. Então, será que é isso? Vamos fazer aqui no rascunho que acabou o espaço aqui. Vamos calcular então quanto é que é o cubo de x mais 0,1. Então, isso aqui vai ficar o cubo do primeiro, x3, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, x2, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, que é 0,01, mais o cubo do segundo, que é 0,001. E aí, deu certo a conta? Vamos ver. x3 está aqui. Aqui a gente tem 0,001, está aqui, 0,001. Esse termo aqui vai ficar 3 vezes 0,1, vai dar 0,3. 0,3x2. 0,3x2 é 0,3x2. 0,3x2 está aqui, ó, 0,3x2. E esse outro termo, 3 vezes 0,01 vezes x. Isso aqui vai dar 3 vezes 0,01, vai dar 0,03. 0,03x. Então tá aqui, 0,03x. Certo? Então isso aqui realmente é o cubo de x mais 0,1. X mais 0,1 ao cubo. Então, claro, isso aqui é fatoração disso aqui. Olha aqui, outro caso de fatoração, diferença de quadrados.
A gente já tinha visto que a diferença de dois quadrados, lá no capítulo de produtos notáveis, né? Capítulo 4, a gente já visto que o quadrado de x menos o quadrado de y é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença deles. Já tínhamos visto isso aqui com produtos notáveis, né? E isso é igual a isso. Agora você vai usar isso aqui ao contrário, ou seja, você tem essa expressão e você vai chegar nessa. Então chama diferença de quadrados. Claro, com x e y é fácil, né? Agora, você poderá ter outros números. Olha só, m ao quadrado menos 100. Isso aqui é um quadrado e isso aqui também é um quadrado. Então isso aqui é o produto da soma pela diferença desses números que estão elevados ao quadrado. Quem são esses números que estão elevados ao quadrado? É o m e o 10. Então isso aqui é a mesma coisa que m mais 10, que multiplica m menos 10. É o produto da soma pela diferença. Claro, você nunca viu isso? Se você multiplicar isso aqui, você vai ficar com m ao quadrado, menos 10m, mais 10m, que vai cortar, menos 100. Então, multiplicando, usando a propriedade distributiva, você vai ficar com m ao quadrado, menos 10m, mais 10 vezes m, e aqui vai ficar menos 10 vezes 10, menos 100. Aqui vai cortar, então vai ficar realmente m ao quadrado menos 100. Mas você não precisa ficar fazendo isso cada vez que vai fatorar. Você lembra que isso aqui é uma diferença de quadrados, que é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença. É só você descobrir quem são os números que estão elevados ao quadrado. No caso aqui, x e y. Então, é a soma do x com y e a diferença do x com y. E aqui, quem são os números que estão elevados ao quadrado? É o m e o 10, né? O quadrado de m e o quadrado de 10. Esse aqui é o quadrado de x e o quadrado de 1. Então, fatorando isso aqui, isso vai ficar x mais 1, que multiplica x menos 1. Então, é uma fatoração bem tranquila, né? Então, olha só como é que isso aqui é tranquilo e rápido de fazer. Ó, A2 menos B2. Isso aqui é uma diferença de quadrados. Quadrados de A e de B. Então, isso aqui é A mais B, que multiplica A menos B. Olha só. A ao quadrado menos 36. Também é uma diferença de quadrados. Quadrados de A e de 6. Então, isso aqui vai ficar A mais 6, que multiplica A menos 6. Aqui, ó, 25 menos x2. Também é uma diferença de quadrados. Quadrados de quem? 5 e x. Então, isso aqui vai ficar 5 mais x, que multiplica 5 menos x. Aqui, ó, 25m ao quadrado menos 1. São dois quadrados. 25m2 é o quadrado de 5m. E 1 é o quadrado de 1, né? Então, isso aqui vai ser 5m mais 1 vezes 5m menos 1. Aqui, ó, 100 menos 9k2 também são dois quadrados. Quadrados de 10 e de 3k. Então, esse aqui vai ficar 10 mais 3k, que multiplica 10 menos 3k. Aqui, 9t ao quadrado menos 256. Também são dois quadrados. 9t2 é o quadrado de 3t. E isso aqui é o quadrado de 16, né? 16 ao quadrado dá 256. Então, isso aqui vai ficar 3t mais 16 vezes 3t menos 16. Todos eles são a mesma coisa. Aqui, ó. 5x2 menos 5y2. 5x2 é o quadrado de quem? Calma aí, 5x2 não é o quadrado de ninguém. Mas você pode, antes de usar a diferença de quadrados, colocar 5 em evidência. E aí, quando você colocar 5 em evidência, você vai ficar com quadrados aqui dentro. x2 menos y2.
Então você ficou com a diferença de quadrados multiplicada por 5. Às vezes você tem que usar isso. Fatorações combinadas. Então você vai escrever isso aqui como 5 vezes. E aí o x2 menos y2 você escreve como x mais y vezes x menos y. Então às vezes tem que fazer isso, né? A mesma coisa nesse aqui, ó. 2a2 menos 8b2. 2a2 menos 8b2. Eles não são quadrados, mas se você colocar 2 em evidência, você vai ficar com a2 menos 4b2. E aí você ficou com 2 quadrados aqui dentro. A2 é o quadrado de A. E 4b2 é o quadrado de 2b. Então isso aqui vai poder ser escrito como 2, se repete. E aqui você vai fatorar com a diferença de quadrados. Vai ficar A mais 2b e A menos 2b. Esse aqui é tranquilo, x ao quadrado menos 100, esse aqui também, todos eles são tranquilos. Vamos fazer só mais um aqui, essa letra H. É 4x2 menos 9y2. Então, 4x2 menos 9y2 são 2 quadrados também. 4x2 menos 9y2. Isso aqui é o quadrado de 2x, isso aqui é o quadrado de 3y. Então, é uma diferença de quadrados. Então, isso aqui vai ficar fatorado como soma, que é 2x mais 3y, e a diferença que é 2x menos 3y. Mais exercícios de fatoração com diferença de quadrados. Olha só, A4 menos B2, ambos são quadrados. Claro, tá na cara aqui, B2 é o quadrado de B, mas A4 é um quadrado também. Não é? Qualquer potência com expoente par é um quadrado também. Então, A4 menos B2... Olha, A4 é o quadrado de A2. E B2 é o quadrado de B. Então você pode escrever isso aqui como a soma A2 mais B vezes a diferença, que é A2 menos B. Então tá fatorado. Aqui é o mesmo princípio, ó. K2 menos M4. Quem são os números que estão elevados ao quadrado aqui? K e M2. Então isso aqui vai ficar K mais M2, que multiplica K menos M2. Aqui é a mesma coisa, ó. Q6 menos M2. Os números que estão elevados ao quadrado aqui são Q3, que você elevando ao quadrado dá Q6. É só você pegar metade do expoente, né? Então isso aqui vai ficar Q3 mais M vezes Q3 menos M. Aqui, 25a2 menos 36. Essa tá muito fácil, né? Quem são os dois números que estão elevados ao quadrado aqui? 5a e 6. Então isso aqui é 5a mais 6, que multiplica 5a menos 6. Aqui é a mesma coisa, 25 menos 4x2. Os números estão elevados ao quadrado aqui, 5 e 2x. Então isso aqui vai ficar 5 mais 2x, que multiplica 5 menos 2x. Aqui, 9x4 menos 121. Ambos são quadrados. 9x4 é o quadrado de quem? (9x4) é o quadrado de 3x2. Então isso aqui é 3x2 mais quem? Que é um outro número que está elevado ao quadrado. É 11, né? 121 é o quadrado de 11. Então isso aqui vai ficar 3x2 mais 11, que multiplica 3x2 menos 11. Então esse aqui está feito. Aqui, ó. 25m2 menos 121q2. Ambos são quadrados. Isso aqui é o quadrado de 5m. E isso aqui é o quadrado de quem? 11q.
Então, isso aqui, fatorando, vou colocar aqui embaixo, vai ficar, os números que estão envolvidos são 5m e o outro é 11q. 11q. Então, a soma vezes a diferença, 5m menos 11q. Então, multiplicando aqui, vai dar justamente isso. Aqui está tranquilo, ó, 100 menos 81k4. São dois quadrados. O quadrado de 10 e aqui é o quadrado de quem? É o quadrado de 9k2. Então, isso aqui vai ficar 10 mais 9k2 vezes a mesma coisa, vou colocar aqui, 10 menos 9k2. Vou fazer esse aqui, vou escrever aqui embaixo direto, tá? Ó, T4 é o quadrado de T2 e 256 é o quadrado de 16. Então, isso aqui vai ficar T2 mais 16, que multiplica T2 menos 16. Mas, ei, espere aí, T2 menos 16 também é uma diferença de quadrados. T2 menos 16, olha só, isso aqui é T mais 4 vezes T menos 4. Então, esse parênteses aqui você também pode fatorar. Então, vamos repetir esse aqui que não dá para fatorar. Esse primeiro a gente repete, que não dá para fatorar, então vai ficar T2 mais 16. E aqui, o T2 menos 16, que é uma outra diferença de quadrados, né? Vai dar T mais 4, que multiplica T menos 4. Agora não dá mais para fatorar, né? Fatoramos ao máximo. Então isso aqui às vezes acontece, quando você fatora, aí você fatora de novo, porque você enxerga uma outra expressão lá dentro que dá para fatorar também. Olha aqui mais um pouquinho de exercício, ó. Essa letra A elevado a 2m menos B elevado a 2m. Que caso de fatoração é esse? Isso aqui é também uma diferença de quadrados. Olha, A elevado a 2m é um quadrado, né? A elevado a 2m é quem elevado ao quadrado? É o quadrado de AM. Toda vez que você tem um expoente par, você tem um quadrado, né? Então, A elevado a 2m é o quadrado de A elevado a m. A mesma coisa para o B, né? B elevado a 2m é a mesma coisa que o quadrado de B a m. Então, os dois números envolvidos aqui que são A a m e B a m. Então, isso aqui vai ficar A elevado a m mais B a m é a soma. E a diferença? A elevado a m menos B elevado a m, tá? Então presta atenção que pode ficar um pouquinho mais difícil quando tudo é letra, né? Então essa letra A já foi. Olha aqui, ó, isso aqui tá tranquilo. 16 a 4b4 menos 1. 16 a 4b4 menos 1. Isso aqui é o quê? É uma diferença de quadrados, porque isso aqui é o quadrado de 4 a 2b2. 4 a 2b2. Tá elevado ao quadrado aqui. E aqui vai ficar mais 1 e menos 1, né? Mais 1. E 4 a 2b2 menos 1, que eu não vou nem escrever. Porque 4 a 2b2 menos 1 também é uma diferença de quadrados. Porque isso aqui é o quadrado de quem? De 2ab. Isso aqui é o quadrado de 1. Então, essa expressão 4 a 2b2 menos 1, eu já vou colocar ela aqui fatorada também. Os números envolvidos são 2ab e 1. Então, isso aqui vai ficar 2ab mais 1 e 2ab menos 1, tá? Então, isso aqui às vezes acontece. Você fatora e fatora de novo. Aqui a mesma coisa vai acontecer com esse 1 menos x4. Ó, 1 menos x4... você vai ficar com 1 mais x2 vezes 1 menos x2. 1 mais x2 não dá para fatorar mais, que não existe essa fatoração soma de quadrados, existe diferença de quadrados, né? Então 1 menos x2 é uma diferença de quadrados também.
Como é que vai ficar a fatoração de 1 menos x2? É 1 mais x vezes 1 menos x. Então, esse caso de fatoração aqui, 1 menos x4, isso aqui vai ficar 1 mais x2 vezes 1 mais x vezes 1 menos x. Né? Então, a fatoração recaiu na outra. Olha essa aqui, rapaz. X mais y ao quadrado e x menos y ao quadrado. Isso aqui também é uma diferença de quadrados. Então, isso aqui vai virar a soma e a diferença. Olha, x mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado. Isso aqui é uma diferença de quadrados. Os quadrados dos números x mais y e x menos y. Então isso aqui vai ficar o quê? O produto da soma pela diferença. Quanto é que é a soma desses caras? A soma de x mais y com x menos y vai dar 2x, né? Você vai somar, o x aqui vai virar 2x e o y vai cortar, né? Y menos y. Então, a soma dá 2x. E a diferença? Se você fizer isso menos isso, o x vai cortar e o y é que vai virar 2y. Então, a diferença é 2y. Então, isso aqui vai ficar, multiplicando isso, 4xy. Então, isso aqui fatorado dá 4xy. Interessante, né? Agora, você também pode ver isso aqui de um outro jeito. Você faz x mais y ao quadrado, que é x2 mais 2xy mais y2. E aí você vai subtrair o x menos y ao quadrado. Quem é x menos y ao quadrado? É x2 menos 2xy mais y2. Quando você agora fizer o menos, porque ele é para você fazer menos, né, a diferença desses dois quadrados, o que vai acontecer? O x2 vai cortar e o y2 vai cortar, só vai sobrar 2xy, esse sinal aqui vai virar mais, então vai ficar 2xy mais 2xy, que é exatamente 4xy. Pode ver por esse caminho também. Olha esse outro aqui, ó, A8 menos B8. A8 menos B8, isso aqui é a diferença de dois quadrados. Quadrado de quem? A4 e B4. Então isso aqui vai ficar A4 mais B4, que multiplica A4 menos B4. Só que o A4 menos B4, por sua vez, eu vou abrir aqui, tá? É também uma diferença de quadrados, que vai ficar A2 mais B2 e A2 menos B2. E agora, esse A2 menos B2, por sua vez, é também uma outra diferença de quadrados. Isso aqui vai ficar A mais B, que multiplica A menos B. Então, o que deu no fim das contas? O A8 menos B8 deu A4 mais B4, A4 mais B4, vezes isso aqui, mas isso aqui é A2 mais B2 vezes, então vamos botar aqui, A2 mais B2 vezes quem? Vezes isso aqui. E isso aqui é isso, A mais B, A menos B. Então aqui ainda vai entrar um A mais B e acabou o espaço, né? A menos B. Pronto, coube ali. Beleza. Esse aqui, letra F, dá pra ver que também é uma diferença de quadrados. Eu vou fazer aqui mesmo, tá? Olha só. Quadrados de quem? O quadrado de x mais y e o quadrado de A. Então isso aqui vai dar o produto da soma pela diferença. Vou fazer que bagunça aqui em cima, hein? Olha, a soma vai ser x mais y mais A, x mais y mais A, vezes a diferença, x mais y menos A, x mais y menos A. Então essa letra F deu isso aqui. Esse aqui, quem são os números envolvidos? É uma diferença de quadrados. Quadrado de x a k. Ih, rapaz. Olha só, presta atenção. Olha só. Eu vou reescrever essa letra G aqui. Isso aqui é x a k
ao quadrado menos y ao quadrado elevado a k. Presta atenção, aqui esse termo está ao quadrado, mas aqui esse termo não está ao quadrado, está elevado a k. Então não é um quadrado, o k pode ser 5, por exemplo, um número ímpar. Acontece que você sabe que a potência de uma potência, você fica, na verdade, com o produto dos expoentes. Então, esse termo y2 elevado a k, você pode trocar por um outro que é a mesma coisa que ele, que é y a k elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que isso, que é igual a y elevado a 2k. Então, y elevado a 2k, você pode escrever ele assim ou assim. Assim, você escreve ele como um quadrado, né? O quadrado de y a k. Então, essa expressão toda, você pode escrever desse jeito aqui. X a k ao quadrado menos y a k ao quadrado. Agora sim, ficou uma diferença de quadrados. Então, isso aqui vai ficar x a k mais y a k vezes x a k menos y a k. Vou fazer essa letra I, olha só. 256 Z8 menos 81 W4. São dois quadrados também, né? Olha só. 256Z8 é o quadrado de quem? Isso aqui é 16Z4 ao quadrado, né? E isso aqui é o quadrado de quem? De 9W2. Opa! Então deixa eu escrever aqui. Isso aqui é o quadrado de 16Z4. Que tá o quadrado, né? E isso aqui é o quadrado de 9W2. Pronto. Então, vai ficar soma vezes diferença. Isso vai dar 16Z4 mais 9W2 vezes... Vou botar aqui porque o espaço é pequeno, tá? Vezes a diferença disso. Mas calma aí, a diferença disso dá para fatorar ainda. Porque isso aqui são dois quadrados. A soma de quadrados não dá para fatorar, mas a diferença dá. Né? Então, se você colocar aqui 16Z4 menos 9W2, quem são os números envolvidos nessa segunda diferença de quadrados? Seria 4Z2 e 3W. Então, isso aqui vai ficar 4Z2 mais 3W vezes 4Z2 menos 3W. Então, vai ficar isso vezes isso vezes isso. Esse aqui, tá feito. A letra L é uma diferença de quadrados esquisita, né? Porque XY não é um quadrado e isso aqui também não é um quadrado justamente por causa do XY. É porque o XY você pode colocar em evidência. Olha só, nessa letra L, se você colocar XY em evidência, vai ficar XY que multiplica 1 menos, aqui vai ficar 16M4. E 16 menos M4 é uma diferença de quadrados. Quadrado de 1 e quadrado de 4M2. Então isso aqui vai ficar XY que multiplica 1 mais 4M2 vezes 1 menos 4M2. Soma de quadrados não se fatora, mas diferença de quadrados sim. Isso aqui é uma outra diferença de quadrados que você pode fatorar também, né? Então vamos agora reescrever. Repete essa parte aqui, XY não dá para mexer, já está pronto. Aqui 1 mais 4M2 já está pronto. Vezes, e agora esse termo aqui, 1 menos 4M2, você pode escrever como 1 mais 2M vezes 1 menos 2M. Então ficamos aqui com 4 fatores ao todo, né? 5, né? XY são 2 fatores. Para terminar, vamos fazer aqui essa letra N. Ó,
A2 menos 2AB mais B2 menos X2. Se você olhar e fizer, é agrupamento. Não é agrupamento coisa nenhuma, tá? Não dá para fazer fatoração por agrupamento. Mas você está enxergando aqui dois quadrados, ó. A2 menos 2AB mais B2 é o quadrado de A menos B. E X2 é o quadrado de X. Então você tem, na verdade, aqui uma diferença de quadrados, né? O quadrado de A menos B e o quadrado de X. Então isso aqui vai ficar A menos B mais X. E o outro número envolvido é A menos B menos X. Tá bom de diferença de quadrados, né? Foi bastante.